Meus irmãos, a graça e a paz do nosso Deus. Para mim é uma alegria estar aqui junto com os irmãos queridos da Igreja Presbiteriana de Macaíba. Essa que é uma das primeiras igrejas do presbitério litorâneo do Rio Grande do Norte. Meus irmãos, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, ela teve a sua origem quando Pedro olha para Jesus e diz acerca dele: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus então responde para Pedro: Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Depois, no dia de Pentecostes, a igreja recebe do Espírito Santo os dons e a capacitação e a autoridade do Espírito para proclamar em toda Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Os missionários então fizeram esse trabalho maravilhoso de expansão da obra do Senhor, de envio do Evangelho. A igreja, porém, ao longo dos anos, no período da Idade Média, sobretudo, foi se corrompendo e aderindo a uma série de doutrinas, ensinamentos e práticas litúrgicas que nós discordamos, que nós entendemos que não é devido, até que, meus irmãos, no dia 31 de outubro de 1517, essa é a data básica da origem da Reforma Protestante. Foi o dia que Martinho Lutero, um monge agostiniano, afixou 95 teses contra as indulgências e uma série de outras práticas do catolicismo romano na porta de Wittenberg. Cristãos, então, de movimentos independentes começaram a surgir em várias regiões da Europa. Na Suíça, um país que fica ali no centro da Europa, levantou-se o pastor Zwinglio, sucedido depois por João Calvino. As igrejas que adotaram então as doutrinas e o sistema calvinista denominaram-se igrejas presbiterianas ou igrejas reformadas, sendo esses dois nomes sinônimos para designar a denominação da qual nós fazemos parte. O presbiterianismo então ele se espalhou para os Países Baixos, a Holanda, França, Escócia, Inglaterra, Estados Unidos, Hungria, e desses países que tradicionalmente aderiram ao presbiterianismo, ela se espalhou por todos os continentes. O primeiro missionário a vir ao Brasil, depois de duas nobres tentativas de missionários anteriores, os franceses na Baía de Guanabara no século XVI, os holandeses no Nordeste brasileiro no século XVII, mas todas essas tentativas perseguidas, fechadas, acabadas. Então, o primeiro missionário a conseguir desenvolver um trabalho que perdura até os dias de hoje foi o reverendo Ashbel Green Simonton. O reverendo Ashbel Green Simonton chegou ao Brasil, no Rio de Janeiro, desembarcou no dia 12 de agosto de 1859. E é pela ousadia daquele jovem de 26 anos de idade, que deixou os Estados Unidos num período em que o Brasil vivia forte epidemia de uma série de doenças desconhecidas para os americanos. Ele decidiu deixar a família, aos seus parentes, a sua igreja e vir ao Brasil pregar o Evangelho. O seu ministério durou apenas 8 anos. Isso porque Simonton faleceu em São Paulo no dia 8 de dezembro de 1867. Porém, a essa altura, o trabalho de Simonton frutificou, meus irmãos, de uma forma tal que a igreja no Brasil já tinha um presbitério do Rio de Janeiro, um seminário com 5 pastores e 3 igrejas organizadas. A primeira igreja presbiteriana do Rio de Janeiro, a primeira igreja presbiteriana de São Paulo e a igreja presbiteriana de Brotas, no estado de São Paulo. O missionário Ashbel Green Simonton deixou organizado, naturalmente com a ajuda de outros missionários que foram chegando com o passar dos anos, e um desses missionários chegou à cidade de Recife e ali trabalhou na primeira igreja presbiteriana de Recife, uma igreja que tem completa ligação com o presbiterianismo aqui no estado do Rio Grande do Norte, com as nossas origens, com a nossa história. E um missionário então foi enviado de nome Calvin Potter no ano de 1893. Ele chega a Natal, no Rio Grande do Norte. Depois de outros missionários que já haviam passado aqui pelo nosso estado, pela nossa cidade, irmãos, apenas 3 anos depois, em 1896, é organizada a primeira igreja presbiteriana de Natal, mais especificamente, dia 3 de fevereiro de 1896. A igreja contava com 153 membros, dos quais existiam autoridades da cidade. Essa igreja, meus irmãos, ela chegou a organizar escola, o chamado Colégio Americano. Essa igreja teve no seu hall de membros a presença do presbítero Café, o pai do que seria então presidente da República, Café Filho.
Nós temos um presidente da República que foi presbiteriano do nosso estado, o presidente Café Filho, ainda no início do século passado. Da Igreja Presbiteriana de Natal, essa igreja que até hoje desenvolve seu trabalho ali por trás da prefeitura, próximo à Praça dos Três Poderes, no local central na cidade de Natal. Irmãos formaram a Igreja Presbiteriana do Alecrim, da qual vários dos irmãos aqui presentes já fizeram parte e tem a sua história ali, tem as suas origens ali na Igreja Presbiteriana do Alecrim. Como um trabalho missionário da Igreja Presbiteriana do Alecrim, fundou-se a Congregação Presbiteriana do Pirangi, que hoje é a igreja mais antiga do nosso presbitério, uma igreja referência para o presbitério litorâneo do Rio Grande do Norte, uma igreja plantadora, uma igreja que começou na casa da missionária irmã Natécia, a mãe do pastor Jorge Alberto, que teve o apoio durante muitos anos do missionário reverendo Enoque, que hoje nos dá a presença de estar aqui, que é parte da nossa história. E eu estou mencionando, irmãos, a Igreja Presbiteriana do Pirangi, que veio da Igreja do Alecrim, que veio da Igreja Presbiteriana de Natal, que veio da Igreja do Recife, ou de missionários que passaram antes pelo Recife, que estavam nos Estados Unidos da América, na Escócia, em Genebra, na Suíça, em Wittenberg, e antes disso, através do trabalho dos apóstolos em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra, para que nós percebamos o agir de Deus ao longo dos anos. Essa igreja, Igreja Presbiteriana de Macaíba, é parte da providência de Deus na história. Esse trabalho não foi iniciado à toa. Deus tem agido, meus irmãos, ao longo da história e abençoado essa igreja. A Igreja Presbiteriana do Pirangi, ela foi central nesse processo. É importante você perceber que existe um fio aí condutor da história. Calvino, John Knox na Escócia, puritanos escoceses vão para os Estados Unidos. Simonton, que é um descendente de escocês, vocacionado por Deus, chamado por Deus, vem ao Brasil, desembarca no Rio de Janeiro. Chegam outros missionários da cidade de Recife, Natal, Igreja do Alecrim, Igreja do Pirangi, Igreja de Macaíba, você e eu, alcançados pela graça de Deus. A Igreja Presbiteriana do Pirangi é importante. Nessa igreja, a menção honrosa da irmã Natécia, uma irmã missionária. Se hoje nós podemos mencionar, irmãos, uma irmã missionária do presbitério litorâneo do Rio Grande do Norte, uma irmã que participou direta e indiretamente da plantação de todas as igrejas do presbitério litorâneo do Rio Grande do Norte, essa é a irmã Natécia. O reverendo Jorge Alberto, como eu mencionei, filho da irmã Natécia, ordenado no mesmo ano da organização da Igreja Presbiteriana de Macaíba. Hoje também é aniversário do nosso pastor Jorge Alberto, não simplesmente por ser o pastor da igreja, por ser aniversário da igreja, mas porque também é seu aniversário de ordenação. Há 21 anos, a igreja estava sendo ordenada. O pastor Jorge era um servo do Senhor, que estava sendo levantado pelo Senhor para trabalhar aqui. Nós temos uma história, meus irmãos, e você faz parte dessa história. Essa história chega até você. Esses 21 anos da igreja de Macaíba chega até essa igreja que é parte integrante do presbitério litorâneo do Rio Grande do Norte. E você é chamado a dar continuidade a essa história, a continuar pregando o evangelho. Assim como Deus levantou esses missionários que fizeram a obra do Senhor caminhar até aqui, eu e você somos convidados a dar prosseguimento a essa história, a continuar evangelizando, plantando, alcançando interiores ainda não alcançados, desenvolvendo trabalho de congregações que precisam ser desenvolvidas, que o Senhor use poderosamente a sua vida para a glória do seu nome. Amém. Amém.